Olá, começa agora mais um Horizonte Notícia Entrevista. No programa de hoje vamos falar sobre a reflexão proposta pelo movimento Maio Amarelo. A ideia é chamar a atenção de toda a sociedade para índices preocupantes. Segundo a ONU, o Brasil é o 5º país no mundo com o maior número de mortes no trânsito. Além disso, o objetivo é propor mudanças na educação e na prevenção de acidentes pelo poder público. Vamos falar mais sobre o tema com o professor do curso de Tecnologia Logística da PUC Minas, Geraldo Abranches. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Fernando. A gente que agradece. Bom, esse dado é alarmante, né? O Brasil em 5º lugar no mundo com o maior número de mortes no trânsito. Por que disso, professor? É uma questão complexa, né? São vários fatores. Você tem aí, na questão de trânsito, o papel dos agentes públicos, tem o papel dos motoristas e o papel dos pedestres, né? Além da gente ter que considerar também a idade da frota que está circulando, né? Muitos acidentes também ocorrem por questão de equipamentos, né? O caminhão antigo, o carro muito velho, e isso pode até não provocar diretamente o acidente, mas, por exemplo, um carro que estraga numa via perigosa de alta circulação, ele tende a causar acidentes e tudo mais, né? Estradas também não tão boas. Estradas não tão boas, aí é a questão do poder público que tem que investir tanto na parte de educação do trânsito, mas também investir na questão da infraestrutura, isso é muito importante. As vítimas, né, segundo levantamentos aí, os acidentes de trânsito são o primeiro responsável por mortes na faixa etária de 15 a 29 anos e o segundo na faixa etária de 5 a 14 anos, ou seja, vítimas jovens, né? As crianças, até pela fragilidade ainda de constituição física, né, as lesões tendem a ser mais graves. E já na questão do jovem, é aquele jovem que começa a dirigir, às vezes sem o preparo adequado. Às vezes abusa um pouquinho. E às vezes abusa um pouquinho e a gente não pode esquecer de associar isso também a efeitos de álcool que podem ser muito danosos, né? Principalmente nessa faixa etária. Pois é, como é que está isso, álcool e direção? A gente sabe que as campanhas são cada vez mais frequentes, leis cada vez mais rígidas, mas a gente percebe aí dados do governo de Minas falando de um aumento de 2015 para 2016 de 5% nos acidentes com a causa provável a embriaguez ao volante. Por que disso? Essas campanhas não têm funcionado? É preciso maior rigidez na legislação? O que é preciso? A legislação ela já é tolerância zero, né? Ela é bem rígida, né? Agora, o que acontece é conscientização, é uma mudança social mesmo, né? Uma ocasião eu estava conversando com um alemão e falando dessa rigidez, porque na Europa não é tão rígido assim. E ele falou, não, tem que ser rígido mesmo e isso vai demorar 10, 20 anos para mudar o comportamento da sociedade. Agora, a gente tem leis mais rígidas, mas a fiscalização está acompanhando isso? A fiscalização tem acompanhado, né? E até, às vezes, esse indicativo da questão do álcool tem aumentado, até porque também tem sido associada à causa do acidente com embriaguez, porque agora você tem instrumentos legais, aparelhos, para estar percebendo isso. Estão até fazendo esse levantamento, né? Exato, que antes isso não era tão feito. Não era, não tinha condição, né? E antes também tinha a questão do cinto de segurança, né? Que nem se usava muito antigamente, agora tem essa exigência. Tem exigência e com o alerta, né? Com o cuidado de o cinto de segurança traseiro, ele é igualmente importante. Então, a gente às vezes vê muita família com crianças atrás sem cinto, né? Criança solta, às vezes, ali, né, no meio dos dois bancos dianteiros. Exatamente. E, às vezes, adultos. E a gente tem notícias de acidentes com acidentes fatais, né, com vítimas fatais. E o problema foi exatamente a falta do cinto traseiro. A pessoa não estava usando o cinto. No geral, professor, quais têm sido as principais causas de acidentes, principalmente esses com vítimas fatais? Bom, aí são várias causas, né? Mas assim, a gente pode colocar como campeão aí velocidade. Excesso de velocidade. Excesso de velocidade é um grande campeão. Você tem esses instrumentos de distração hoje que é o celular, tanto por parte do pedestre, que às vezes atravessa olhando o celular, uma via
uma velocidade maior, e aí é muito perigoso. E, por outro lado, o motorista, né, que às vezes até dirigindo ele está digitando. A gente vê isso no trânsito hoje, né, ainda, infelizmente. Apesar de ter uma legislação que proíbe isso. Também, né, que também está sendo mais rígida em relação a isso. Está sendo mais rígida, mas é um processo de mudança, né? É uma conscientização, o processo de educação ele tem que ser amplo e tem que ser constante, né? Exatamente. E a sociedade tem que estar atenta aos sinais, né? Porque a gente vê pessoas, às vezes, com talento, assim, elas dão pequenas batidinhas porque está no celular ali, e aí a pessoa já não está mais controlando, né, o anseio de pegar no celular, e tem que estar, esses pequenos acidentes eles têm que servir como sinal para evitar acidentes mais graves, né? Pois é, às vezes até acidentes não tão graves, mas que trazem todo um transtorno aí, né? Exatamente. E as principais consequências, a gente sabe que também há muitas vítimas, quando não há vítimas fatais ou feridos graves, pessoas que ficam com sequelas, isso também é uma sobrecarga também para a saúde pública, né? Sem dúvida. Inclusive, a questão de trânsito passa a ser um problema de saúde pública na visão da OMC, né? Da OMS, desculpe. Mas é em função da gravidade do custo que isso passa a ser para o sistema de saúde dos países. Parece que um levantamento aí que esses gastos, né, com acidente de trânsito ficam entre 1% e 3% do PIB do país. É muito alto, é muito alto. E o pior é exatamente as lesões que... Moto, por exemplo, isso é contabilizado os acidentes fatais, os números de acidentes, mas o número de pessoas que ficam com lesão e o tempo de demora para uma recuperação, isso não é contabilizado, né? E às vezes incapacitadas também, né? Precisam se afastar do trabalho. Muitas vezes incapacidade. E assim, com mutilação de membros, né? Essa situação é muito crítica, realmente. Principalmente motociclistas, o senhor citou aí. Exatamente. Que estão mais expostos, né? A gente tem que lembrar que o número de motociclistas vem aumentando ano a ano, né? E temos que lembrar que esse é um dos índices mais críticos, que acidentes com motocicleta e mortes, né, nesses acidentes vem aumentando ano a ano. Agora, como é que o senhor vê esse movimento do Maio Amarelo? Qual a importância disso? Esse alerta tem que ser feito, mas tem que ser constante, né? Tem que ser constante. E é um movimento muito importante pela abrangência dele, está em vários países, né? E é importante também para que as entidades que estão envolvidas nesse processo, e aí eu colocaria o poder público, as pessoas, colégios, os sindicatos, seja patronais ou seja sindicatos de empregados, eles têm que se envolver nessa causa e continuamente, né? Como é que estão as campanhas? O Maio Amarelo levanta muito essa questão da educação. Sim. Como é que estão as campanhas? Como é que está essa conscientização aí por parte do poder público? Eu tenho um contato maior com Belo Horizonte, né? Sim, claro. E aí tem um programa que envolve conscientização de crianças na faixa escolar, depois o jovem que está para tirar a carteira e se tornar motorista, né? Então é uma campanha muito importante, e agora nessa fase do Maio Amarelo tem uma atuação muito específica aqui dentro de Belo Horizonte, de conscientização mesmo. São várias ações. São várias ações. Um outro levantamento, um outro foco da campanha é a prevenção, porque a prevenção é a base de tudo, né, professor? Quais dicas o senhor deixaria aí de prevenção aí por parte de todos que estão envolvidos aí nesse trânsito nosso? A questão é assim, em termos de equipamento, tem que ter uma atenção para equipamentos mais velhos, carros, caminhões que estão rodando aí nas cidades, né, nas estradas, que quanto mais velho, mais possibilidade de falhar, e se falhar numa via, isso é um dos fatores de causa de acidente. Ou seja, revisões, né? Fazer sempre revisões. Revisão, modernização da frota, né? Se a gente tem uma frota muito antiga, isso começa a potencializar esse tipo de problema. Por outro lado,
pedestre ele tem que ter mais atenção, né? Principalmente nas vias, nas áreas de grande concentração de veículos e pessoas. Tem a parte do poder público também, que envolve não só a questão de conscientização, de fazer as leis, conscientização e também de investimento em infraestrutura. Tem a questão dos ciclistas, dos pedestres, mas tem a questão dos ciclistas também, que a gente vê que vem aumentando, né, o número de ciclistas e às vezes há um conflito no trânsito. É um conflito e aí tanto o motorista tem que respeitar o ciclista, como o ciclista também agora com as infraestruturas de ciclovias também começar a procurar mais os caminhos das ciclovias, à medida que a gente sabe que esse é um projeto de longo prazo, né? À medida que isso vai sendo criado, eles também respeitarem isso, né? É o ponto fundamental, a base de tudo é o respeito. É né? o respeito, com certeza. As leis de trânsito, uns aos outros, né? Sem dúvida nenhuma. Tá certo. Professor, para a gente finalizar, gostaria que o senhor deixasse então, né, aproveitando esse Maio Amarelo, aproveitando esse momento de reflexão, que o senhor deixasse aí o alerta aos nossos espectadores, por favor. Primeiramente, menos velocidade e menos celular. Tá certo. Ok. Muito obrigada, viu, professor? Horizonte Notícia, a entrevista termina agora. Se você quiser rever o programa de hoje, acesse o nosso site. Até a próxima. Tchau, tchau.